Exercício programado 14, questão 2, item A. Bom, na questão 2 ele pede que a gente resolva as inequações nos números reais. Então no item A nós temos aqui meio elevado a x² menos 4, que precisa ser maior do que 8. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode estar fazendo para estar resolvendo essa inequação é escrevendo essa fração aqui como uma potência, tá? A gente pode inverter essa fração. Vai ficar 2 elevado a menos 1. Lembra lá da tutoria de potenciação. A gente pode inverter essa fração. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. Quando eu inverto, fica o expoente negativo. E dividir por 1 não faz diferença, então a gente não precisa colocar. E eu repito todo o resto. x² menos 4 maior. Esse 8 eu posso fatorar. 8 fatorando ele na base 2 vai dar 2 ao cubo, certo? Se você esqueceu, 8 dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 2 aparece 1, 2, 3 vezes, 2 ao cubo. Por isso que a gente trocou o 8 por 2 ao cubo. Aqui eu posso usar outra propriedade de potenciação. Quando eu tenho aqui uma potência de outra potência, então a gente vai multiplicar os expoentes. Então, repito a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. Então, menos 1 vezes x² dá menos x², menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Isso precisa ser maior que 2 elevado a 3, tá? Então aqui a gente pode cancelar, como são bases, são números maiores, como são maiores do que 1 essa base, a gente pode cancelar e manter aqui a estrutura, tá? Então vai ficar menos x² mais 4 maior que 3. Isolando aqui o x, eu tenho menos x² maior que 3 menos 4, vai dar menos 1. Vou multiplicar por menos 1, por conta desse menos aqui, vai ficar x² menor, que eu troco o sinal, que 1. Então, quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo, tanto das partes quanto do próprio sinal da inequação. Então, eu tenho essa inequação aqui para resolver, tá? Se fosse x² igual a 1, vou pegar a equação característica aqui, se fosse x² igual a 1, a gente resolveria como mais ou menos raiz quadrada de 1, x igual a mais ou menos. Se fosse, né? Se fosse por quê? Porque não é apenas menor. Então eu marco aqui essas duas soluções que eu encontrei, resolvendo a equação característica. Isso daqui é uma parábola, né? Uma parábola aqui, de índice do coeficiente de segundo grau positivo. Então a parábola apresenta concavidade dessa forma aqui. Ou seja, os valores positivos estão na parte externa dela e os valores negativos na parte interna. Como ele quer os valores que são menores, são os valores, se esse 1 tivesse aqui do outro lado, seriam valores menores que 0, então seriam essa parte aqui onde o sinal é negativo, ok? Ou seja, a minha solução são valores de x que estão entre esses dois valores aqui, o menos 1 e o 1. Então essa aqui é a solução da nossa inequação no item A. Já no item B, ainda da questão 2, no item B eu tenho 2 elevado a 2x, menos 6, que multiplica 2 elevado a x, mais 8, isso menor que 0. Bom, esse primeiro termo nós podemos escrevê-lo como 2 elevado a x elevado a 2, já que aqui o produto daria esse mesmo expoente. O resto eu vou repetir, tá? Por que eu fiz esse trâmite aqui no início? Para forçar a aparecer esse 2 elevado a x, que já aparecia aqui. E agora eu ter esse termo comum e poder pensar numa substituição. Ok? Quando a gente chega nesse momento, a gente vai pensar, como eu acabei de dizer, numa substituição para esse termo, que aparece aqui e aqui. Então eu vou chamar o 2 elevado a x de uma outra letra. Nesse caso, eu vou optar por chamar ele de y. Então, se eu pego esse 2 elevado a x aqui e tiro ele, e aqui também tiro, e eu troco ele por y, que é o que eu acabei de escrever aqui, eu terei y ao quadrado menos 6, que multiplica y, mais 8, menor que 0. Então, com essa substituição, eu transformei ela numa equação mais simples, que a gente já sabe resolver. Vamos lá?
Aqui eu vou transformá-la mais uma vez numa equação característica para poder descobrir as raízes. Aqui o delta vai dar b ao quadrado dá 6 ao quadrado, que dá 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então o delta aqui deu 4. O valor do y aqui vai ser menos 6, que dá mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes a, que dá 2. Então aqui nós temos dois valores para y. 6 mais 2 dá 8, sobre 2 dá 4, e 6 menos 2 dá 4, sobre 2 dá 2. Então aqui eu tenho essas duas soluções se fosse igual a zero, mas não é, é menor. Então eu trago aqui para a reta numérica, vou marcar aqui o 2 e o 4 aberto, já que aqui não tem o sinal de igual. O coeficiente aqui do termo do segundo grau é positivo, quer dizer, ó, que estaria representando aí uma parábola com cavidade para cima. Como é positivo, a gente percebe que a parte positiva é a parte externa, a parte negativa é a parte interna. Como ele quer um valor menor que zero, então a gente entende que a solução é a parte onde tem o sinal de menos, menor que zero. Ou seja, a nossa solução são valores que estão entre 2 e 4. Lembrando que essa nossa solução é para esta inequação, para valores de y. Só que a gente precisa resolver em função de x, que é a nossa equação original, inequação original. Então eu vou voltar à substituição. Aonde tiver y, eu vou trocar por 2 elevado a x. E isso acontece aqui. Ó. Na verdade, essa nossa solução aqui que a gente encontrou, eu até coloquei como x aqui, ó, mas na verdade ela é o nosso valor de y, certo? Então isso aqui, na verdade, ó, é o nosso valor de y. Né? Ficou bem grosseiro aqui. É o nosso valor de y, veio da equação de y. Então o y está entre 2 e 4. Só que o nosso y ele vale 2 elevado a x. Então eu vou trocar. No lugar do y, vai ficar 2 elevado a x. E eu vou repetir o resto. Sinal de desigualdade dos dois lados, 2 e 4. Vou escrever aqui na mesma base para eu poder comparar. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, menor que 2 elevado a x, menor que 2 elevado a 2, que dá 4. Né? E mais uma vez, ó, como as bases aqui são todas iguais e são maiores do que 1, a gente pode analisar apenas o que sobra, que são os expoentes. Ou seja, 1 é menor do que o x, que é menor do que o 2. Tá? Como as bases são maiores que 1, a gente pode analisar apenas os expoentes e manter a proporção. Então, essa daqui é a solução para a nossa inequação do item B.